Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim.
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, que estamos para a nossa escola. Amém, queridos? Hoje vamos falar sobre solidão, sozinho. Amém? Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. Temos ouvido a nossa irmã Márcia, saudosa Márcia, que já canta para o Senhor na glória, falar sobre o que levas, não é? Jesus quer entrar na tua vida e te dar vitória, amém? Vamos orar pelos nossos cadernos de oração que passou, você assistiu, e falar com Deus nesta manhã, amém? Pai Celeste, entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, ó Pai. Muito obrigado por Jesus, que veio buscar e salvar os perdidos, e por isso hoje temos acesso ao Senhor, porque Ele nos abriu a porta. Muito obrigado, Pai. Agora está o nosso caderno de oração com todos os pedidos. Entregamos nas tuas mãos. Quero te agradecer pela melhora do teu servo, nosso querido evangelista Aminadab Santos Moreira. Eu oro pela sua família. Tu sabes a prova e a luta que eles estão enfrentando, mas o Senhor é com eles como é conosco. Também todos os pedidos que passaram pelo nosso caderno de oração, eu te apresento, Pai, entrego nas tuas mãos. Também aqueles que vão, ó Deus, colocar os seus pedidos durante essa ministração da tua palavra, ó Senhor, já entrego e te pedindo que atenda a cada um. Também aqueles que vão nos assistir através dos grupos logo em seguida, Pai, eu já estou entregando nas tuas mãos. Abençoa essa escola, esteja conosco por misericórdia. Tu sabes o quanto precisamos de Ti na nossa caminhada, Pai. Senhor, oro agradecido em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Agora nós vamos chamar o nosso hino 545 do cantor. Amém? Abra o seu cantor. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Amém?
que já estamos na nossa aula. Amém, querido? Nós vamos estar pedindo ao Senhor agora que nos abençoe, não é? Porque precisamos da graça dele para esse momento em que vamos estar ministrando a sua palavra, não é? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Amém? Com certeza, nesta manhã você vai ser edificado e abençoado. Amém? Por tudo que hoje temos para te apresentar. Vamos falar sobre isolamento, não é? E é o nosso tema. Como enfrentar a solidão. Amém? E eu começo, não é, lendo o nosso Salmo 23, não é? Esse salmo é considerado, não é, o salmo que mais se lê, mais se examina, mais recebemos instruções de Deus através desse salmo. Depois vamos ler ainda o Salmo 25, do 11 ao 18, e concluindo com o nosso versículo de ouro, que é Isaías 1, capítulo 1, versículo 10. Mas vamos lá. O alvo da lição de hoje é fazer você entender que a solidão, o que é solidão e como a igreja deve tratar o assunto e ajudar as pessoas. Vamos começar com o nosso Salmo 23, 1 a 6, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi fez este salmo, ele experimentou muitas lutas, muitas provas, também solidão. Imagine ele lá tomando conta daquelas ovelhas, sozinho lá, mas ali ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele, não é? E ele descreve através desse salmo as suas provas, suas lutas, porque às vezes ele ficava mesmo só, mas o Senhor nunca deixava ele só, como não te deixa só, como não me deixa só. Ele é o nosso companheiro, como alguém disse, o Senhor é o seu amigo certo das horas incertas das nossas vidas. Mas vamos ainda trazendo à memória aqui a pessoa de Davi. Ele vai no Salmo 25, 11 a 18, olha como é que ele escreve esse salmo. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Nesse texto, Davi está retratando um momento que ele viveu, né, na trágica história de Ziclag, né, que foi saqueada pelos amalequitas. Quando Davi retorna, que ele já tinha sido rejeitado por Davi, perseguido por Saul, rejeitado por o rei que ele tinha se ajuntado, mas os seus companheiros acharam que ele seria vamos dizer, um inimigo lutando contra um amigo, né, um inimigo deles. Então deram um jeito e expulsaram Davi. Davi volta para Ziclag, né? E o que aconteceu, né? Os amalequitas deram sobre Ziclag, não é? Acabaram com tudo que tinha lá e levaram, né, a família dele, enfim, e todos foram levados. E ele chegou
exatamente no tempo de perseguir os amalequitas que haviam atacado Ziclag. No capítulo de 1 Samuel 30, mostra como uma derrota pode transformar em vitória. Quando ele viu tudo arrasado, aqueles que o acompanhavam se voltaram contra ele, quiseram até apedrejá-lo, mas ele levantou o ânimo, olhou para o Senhor, não é? Parecia que ele estava, vamos dizer, desprezado, abandonado, derrotado, mas ele renova suas forças, né? E aí vamos fazer uma comparação. A vitória de Davi contrasta-se com a derrota de Saul, relatada no próximo capítulo, que é 1 Samuel 31. Ambas as batalhas ocorreram aproximadamente no mesmo tempo. Mas o que aconteceu com Davi? Irmãos, quando nós andamos buscando o Senhor, na direção do Senhor, pode parecer que nós estamos derrotados, mas o Senhor vai estender a sua mão e transformar aquilo que parecia a nossa derrota numa vitória. Amém? Vamos agora no verso de ouro, que é Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí está a promessa de Deus para mim e para você. Não estamos sozinhos nesta batalha. O Senhor está conosco. É nessa confiança que a gente vai começar a falar sobre solidão. Vamos lá, introdução sobre solidão. Solidão é um sentimento negativo que surge quando nossas necessidades não são atendidas pela quantidade e qualidade de nossas relações sociais atuais. Ela se manifesta até mesmo quando estamos rodeados de pessoas queridas, em ambientes movimentados e enquanto realizamos afazeres diários. Como seres humanos, precisamos de um ambiente social seguro para sobreviver e prosperar. Quando começamos a sentir-nos sozinhos, experimentamos sentimentos de intensificados de vulnerabilidade que podem prejudicar nossa saúde mental. E por que isso, queridos? O homem foi criado por Deus como um ser social e o seu convívio com outras pessoas deveria trazer alegria e satisfação. Não é bom? Em família, na igreja, socialmente, não é isso? Por isso, em seu plano original, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Está lá em Gênesis 2,18, né? Então Deus criou Eva e deu uma ordem ao santo casal. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multiplique-se. Está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Não é? Deus nunca quis e nem quer que nós estejamos sozinhos. Amém? A família deve prover o ambiente social para a formação e desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, sobretudo da criança. Aqui está falando família. A criança precisa de supervisão todos os momentos, mas ela deverá aprender desde cedo a lidar com a questão da solidão, tendo que aprender a brincar sozinha quando for necessário. Isso poderá ajudar a criança a desenvolver força mental, confiança no poder de Deus, foco, criatividade para inventar os seus brinquedos e a forma de brincar com eles. Posteriormente, quando for madura, terá mais habilidade para lidar com a solidão de forma saudável. Todos nós sabemos da importância da adoração coletiva, onde nos reunimos com os nossos irmãos, na qualidade de igreja, como corpo unido de Cristo, para louvá-lo, dedicar-lhe o nosso amor, fidelidade e serviço. Nesse contexto, o corpo de Cristo é edificado pela exposição e ensino da palavra de Deus e por sua santa presença. Mas a Bíblia também destaca a importância dos momentos que devemos estar a sós com Deus.
Jesus passou por essa experiência várias vezes. Sua vida foi marcada por momentos de oração a sós com o Pai. Vamos ver um texto de Mateus 14, verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. Está lá em Mateus 14, 13. A solidão pode ser muito útil para poder orar com fervor. A Bíblia diz em Mateus 14, 23 e 24, tendo-as despedido, quer dizer, a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Outro texto diz, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Se Jesus necessitava de momentos para ficar sozinho, a fim de poder meditar calmamente, quanto mais precisamos nós. A Bíblia diz em Lucas 4:42, ao romper do dia saiu e foi a um lugar deserto, e as multidões procuravam-no, e vindo a ele queriam detê-lo para que não se ausentasse delas. As multidões queriam estar perto de Jesus, isso é importante, né? E por que isso? Por causa de ver as maravilhas que ele fazia, e eu imagino uma ministração de Jesus, o verbo da vida, falando e ele se alimentando, eles queriam estar perto de Jesus. Isso é importante, e eu quero te dizer que isso deve ser o sempre e continuado propósito do crente, não é? Como está no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei diante da sua face. Nunca deixe esmorecer em você esse desejo. Eles não queriam ficar longe dele. Portanto, concluímos que viver em solidão não é agradável. Mas os momentos de solidão podem se transformar em grandes bênçãos em nossas vidas, se aprendermos a tirar vantagem dessa situação. Se está sozinho, se aproxima mais de Deus em oração, em meditação. Não fica procurando entretenimento, porque Satanás sagazmente vai botar entretenimento perniciosos para te corromper. Daí a necessidade de estarmos sendo, como diz Pedro lá em 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós procurando a quem possa tragar. Daí a necessidade de sermos vigilantes. Na hora que você sentir que está tudo um pouco vazio, não tem nada para fazer, vai buscar o Senhor. Pega a palavra de Deus, porque ela com certeza vai trazer lenitivos para a sua alma, para te sustentar. Amém, querido? Podemos desenvolver maior intimidade com Deus, obtendo mais conhecimento da sua palavra, aprendendo a orar de forma mais correta, crescendo em graça, sendo fortalecidos pelo Senhor, para podermos enfrentar os desafios da vida com uma correta perspectiva das coisas, não é? Como está lá em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, né? Se nós extrairmos da equipe da Bíblia.com.br, há muito que nós podemos tirar na internet que é saudável para as nossas vidas. Então, você tem um celeiro, você tem muito a aprender, muito a conquistar. Seja um examinador, mas das coisas boas que te edificam, amém? Vamos começar a nossa aula hoje. Uma conversa sobre solidão facilmente pode começar com a seguinte frase: não gosto de ficar sozinho. Ninguém gosta, não é verdade? Alguém responde: e acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Vocês estão vendo aqui, parece que aqui uma dificuldade. O que um quer e o outro dizer? Um diz que não posso, o outro diz que... Alguém responde: eu acho que ficar sozinho alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Se analisarmos com cuidado, veremos que essas duas opiniões se referem a coisas diferentes. A primeira pessoa refere-se à solidão e a segunda ao isolamento espontâneo. Eu quero ficar, eu não estou rejeitado, eu quero ficar, eu vou aproveitar para me aproximar mais de Deus em oração. É muito importante distinguir um conceito do outro. Para esclarecer
essa diferença, vamos observar a vida de Jesus. Primeiro, o que é solidão? Vamos lá? Há duas situações na vida de Cristo encontradas nos evangelhos que podem ser relacionadas a isolar-se espontaneamente e solidão. Podemos dar como sinônimo abandono. Em Mateus 14, 23, lemos: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só Jesus. Só Jesus escolheu ficar sozinho. Amém? Isso aqui é voluntário. É um momento que eu quero me destacar para buscar o Senhor. Note bem, ele não foi abandonado ou deixado só. Foi sua escolha isolar-se com um propósito bem definido: orar. Amém? Vamos lá. Após um dia inteiro de pregação, ele se retirou para falar com o Pai em repouso espiritual. Geralmente definimos essa atitude como isolamento espontâneo. É você querer, por um momento, a própria palavra diz, né, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto, né? Então, há momentos que sim, você precisa abrir o coração, buscar, porque o nosso Deus é vivo, ele tem ouvidos e ouve, olhos e vê, mãos e apalpa. Nós não servimos um Deus de pedra, ele conhece as nossas necessidades, mas ele quer ouvir o que queremos para sermos objetivos nos nossos pedidos. Jesus disse aos seus discípulos: vocês não estão me pedindo nada, pede e eu vou te atender. Então é preciso haver a expressão: Senhor, fala, pede, conversa, sobretudo naquela cumplicidade com Deus, porque a Bíblia diz assim: sabemos que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas o texto seguinte diz: como sabemos que ele sempre nos ouve? Por que sabemos? Porque nossa ligação com Deus é tão forte que nós jamais vamos pedir alguma coisa que não esteja dentro da sua vontade. Amém? Vamos lá. No relato da crucificação em Mateus 27, temos um momento em que o próprio Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Então se sentiu muito só, clamando a Deus em oração, exprimindo tal sofrimento. Naquele momento, Jesus experimentou solidão, isto é, isolamento forçado. Não foi espontâneo. Vamos ver. Não foi ele quem deixou as pessoas para ficar sozinho, mas sim as circunstâncias em que vivia fizeram com que experimentasse a solidão. Vamos ver o texto, Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Podemos concluir então que isolamento pode ser um tempo a sós, planejado e com objetivo específico. A solidão é a dolorosa constatação de que não existem relacionamentos significativos na vida, independente de quantas pessoas estão ao nosso redor. Eu vou repetir. A solidão é a dolorosa constatação de que não existem relacionamentos significativos na vida, independente de quantas pessoas estão ao nosso redor. Você pode estar cheio de gente ao seu lado, mas você está isolado. Não é isso? Só dentro dos seus pensamentos, você nem está prestando atenção nas pessoas que estão perto de você. Vamos lá, tópico 2. A Bíblia e a solidão. Além de Jesus, que nos ensina sobre solidão através de sua vida, existem outros personagens bíblicos que também passaram por momentos como esses e que servem de apoio e ensino para nós. Fica bem atento, você que se sente sozinho. Então, estamos fazendo esse estudo hoje para saber como tratar a solidão e como ajudar alguém que está nessa situação para podermos ajudá-lo. Vamos ver? Graças a Deus que chamou homens comuns para a sua obra, que eram sujeitos a essas mesmas questões e que às vezes enfrentavam lutas semelhantes e são modelos para a vida de cada um de nós. Vamos examinar mais alguns textos bíblicos muito importantes para o nosso estudo. Conhecemos pelo relato da criação, quando Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, pois os animais não eram companhia equivalente. O fato de Deus perceber e suprir essa necessidade
nos mostra a independência e a necessidade humana de se relacionar. Está lá em Gênesis 2,18, né? Não é bom que o homem esteja só. Grandes líderes do Antigo Testamento também passaram por momentos como esse. Podemos citar Moisés, quando matou o Egito, está lá em Êxodo 2, 12 a 14. Elias na caverna, está lá em 1 de Reis 19, 9. Jó, quando sofria, e mesmo cercado de amigos, entre aspas, não encontrou neles companhia, pois apenas estavam lá para condená-lo. Oséias pregou solitário após sua esposa o abandonar, e abandonar o lar, está lá no capítulo 1 e 2. Jeremias, Neemias, cada um deles, vez por outra, pagou no ministério o preço de levar um projeto sozinho e de vez em quando seguido de oposição. Se você tem uma visão de Deus e se lança para fazer, nem sempre você vai encontrar pessoas que o ajudam. Esse servo aqui mesmo já enfrentou muitas batalhas. Mas às vezes Deus te chama para você fazer um trabalho e você está procurando ajuda aqui e ali, mas nem sempre você encontra. Mas o Senhor não tira do teu coração, avance e faça, não é? Porque Deus te chamou, Ele não vai deixar você sozinho, não é isso? E nem deixar que você fracasse. Aqui está um homem que tem experimentado por misericórdia de Deus. Eu não me orgulho disso, me alegro. E você tem que se alegrar, jamais se achar superior ou melhor. Você não é superior nem é melhor. Quando alguém diz para mim que você não tem força, você não consegue, você está falando com Gênesis. Mas aquele que está sentado ao lado de Deus tem todo o poder no céu e na terra. Se Ele te chamou, Ele vai garantir o seu trabalho. Ainda podemos observar no Novo Testamento todos os mandamentos de mutualidade, Aqueles que terminam sempre com a expressão uns aos outros, que indica a importância de não andarmos sozinhos. São mais de 30 exemplos de solidão no Novo Testamento. Esses textos mostram o que é a solidão e nos avisam que todos podemos enfrentá-las um dia, mas também trazem o consolo da vitória sobre ela através da confiança e do relacionamento com um Deus soberano. Imagine, você serve o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Quando Jesus encontra os discípulos, está lá no capítulo 28 de Mateus, dos versículos 18 ao 20, ele vai falar: todo o poder me foi dado do céu e na terra, portanto, ide. Então nós estamos caminhando, tendo ao nosso lado, e ele conclui assim: e esse que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho, você está tendo ao seu lado, primeiro que ele te comissionou, ide, para fazer o trabalho, e depois disse: eu estou com vocês, e ainda completou: fique em Jerusalém, porque o meu Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ter poder para fazer esse trabalho. Amém, queridos? Vamos lá, terceiro tópico. O que alimenta a solidão? Vamos aprender. Solidão nem sempre é a causa do problema vivenciado. Quase sempre é consequência. Por isso precisamos saber o que nos pode trazer solidão e então criar uma espécie de anticorpos emocionais. Collins indica algumas causas de solidão. Vamos lá. Primeira, causas sociais. Podem ser intensificadas em tempo de transições ou mudanças de paradigmas. O que é o paradigma? É um modelo ou um padrão que se segue, na comunidade da qual o indivíduo faz parte. A mais recente revolução que estamos experimentando diz respeito à área das comunicações. A internet e as demais tecnologias de ponta nos sintonizam com a globalização. Entretanto, ao outro lado da moeda, os contatos virtuais podem fazer com que indivíduos se isolem e até evitem contatos pessoais, gerando problemas psicossociais. Não é isso mesmo? Hoje a gente faz tudo pela internet. Eu estou aqui ministrando para vocês através da internet, mas quantas pessoas estão ouvindo? Eu não sei quantas, mas sei que muitas pessoas assistem, acompanham. Glória a Deus por isso. Não é? No dia 15 de janeiro de 2021, eu quis parar
não é? E quando eu disse que eu ia parar, Deus tomou um profeta que estava fazendo um programa, nem sabia o que estava no meu coração, e disse, não pare, continue, porque não é seu, é meu esse trabalho. Queridos, você não está fazendo nada para você, no reino de Deus é de Deus. E se você está vendo Deus trabalhar, Deus abençoar, continua. Ainda que debaixo de críticas, que é natural a gente ser criticado. Ah, mas eu acho que você é isso. As críticas virão. Jesus trabalhou debaixo de crítica, os apóstolos, todos eles foram perseguidos, mas vai, avance, faça a obra do Senhor. Mas é uma realidade que não podemos negar ou evitar. Devemos sim controlar a influência dos avanços tecnológicos, a fim de que eles nos sirvam, facilite aspectos da nossa vida, e não que nos torne seus escravos. Eu não vou ficar conectado, não, mas eu tenho que estar conectado. Estou na igreja, estou com o celular ligado, estou viajando, estou com o celular ligado, nem durmo direito, não tem misericórdia, né? Quando eu comecei a preparar essa aula para vocês, foi nessa segunda-feira, eu desliguei meu celular, fiquei o dia inteiro com o celular desligado. As pessoas queriam saber o que é o pastor Gênesis, que a gente quer falar com ele, não está conseguindo. Eu só voltei, já era quase 20 horas, né? A família também me procurou. Então, o que é isso? Um momento de isolamento. Eu tenho que entender que a internet, o celular, é para mim um escravo meu, e eu não sou dependente deles. Né? Tem pessoas que acham que o pastor está assim, ligado, olhando tudo que entra, eu venho, visito, né? Pessoas que eu tenho que falar pouco, eu conversava com o nosso missionário, o pastor Raimundo Cupertino, porque ele ligou para mim e eu não estava com o celular na mão, nem vi. Quando eu olhei, que eu vi que é o que eu faço, eu sempre vou examinar o meu celular para ver se tem alguma pessoa querendo falar comigo ou coisa assim, mas ele fica sempre no estado de não perturbe, porque é muitas coisas que vêm que eu não estou interessado. Então eu prefiro, quando alguém me dá uma mensagem, eu retorno sempre para essa pessoa para saber o que é que ela precisa falar, entendeu? Porque a internet é minha escrava, eu não sou escravo dela. Tem pessoas que são escravos, já vi pessoas que nem dormem, tá comendo, tá no celular, tá lá, eu falo, meu Deus, desliga isso um pouco, vamos conversar. Tem pessoas que acabam se isolando de todos e de todos, é só o celular, é só o celular. Nisso nós precisamos tomar cuidado, amém, queridos? É um bom escravo, mas é um mau senhor. Vamos lá para o segundo assunto. Causas no processo de desenvolvimento pessoal. Vamos lá para esse tópico. Nesta área, o aprender a relacionar-se é fundamental. Deficiência da habilidade em relacionar-se pode causar solidão. 2 pontos merecem destaque aqui. Vamos lá. A. Devemos estabelecer laços. Isso significa aprender a ligar-se a outros seres humanos. De uma maneira geral, o modo como uma pessoa se relaciona com os circunstantes está diretamente relacionado à maneira como foram construídos seus relacionamentos familiares. Saber como lidar um com o outro, nós sempre temos que entender que todos nós temos o direito de falar, mas precisamos ouvir. Falamos sobre isso, seja pronto para ouvir, tardio para falar, foi na lição passada quando falamos sobre ira, né? B, vamos lá, agora para outro tópico. B, devemos evitar qualificar as pessoas pela aparência. Qualificar pela aparência tanto pode fazer com que nos afastemos dos outros, como também afastá-los de nós. Busquemos conhecer as pessoas que nos cercam pelo seu real valor. Não é só a posição social, intelectual, financeira, é pessoa, não é? E o contato deve ser de ser humano para ser humano, não importa o nível, cor, não é? Condições sociais, é uma pessoa humana que precisa ser tratada. É muito bom quando nós olhamos as pessoas e as reconhecemos pelo seu real valor. 3. Causas psicológicas. São sentimentos, questões interiores que nos afastam de amigos ou parentes, levando-nos à solidão. Há muita coisa que nos separa e nós precisamos saber como lidar com todas elas, né? Várias são as razões pelas quais o indivíduo se afasta da convivência com os outros. A baixa estima, dificuldades de relacionar-se pessoalmente ou em grupos, pensamentos derrotistas, descontrole de emoções e ações,
ser refratário. O que é ser refratário? É pessoa desobediente, teimosa, obstinada, que se esquiva, né? É ter medo de algum tipo de sofrimento em decorrência de relacionamento. Então ele fica assim, eu tenho medo, não vou me aproximar. Por quê? Porque eu não sou um adivinho, eu tenho que procurar saber administrar para manter a nossa amizade, mas se respeitando mutuamente, tanto respeitando os limites das pessoas, como também ajudando, quando possível, a que ela encontre um meio de se relacionar, mas tem que ser um relacionamento sadio. Vamos lá, o 4. Causas circunstanciais. Nós estamos falando de isolamento, né? Vamos continuar. Até aqui falamos de coisas internas, mas esse ponto fala de algo externo à pessoa. São situações que vivemos e que nos afastam das pessoas. Põe o exemplo, morar longe da família pela primeira vez, enfermidade que muda a aparência e etc. Quanta coisa, né? Olha, está com doença contagiosa, difícil tratar disso, tem que estar à distância, botar máscara para falar, ou coisa assim. Mas nós temos que saber lidar com todas essas coisas. 5º, causas espirituais. Aqui o problema é óbvio, pecado, porque nos isola de Deus e dos irmãos. Já notou que o crente, quando ele não está bem, ele começa... Eu costumo usar muito essa experiência na igreja, muito cuidado. O crente vai sentando, sentava na frente, agora sentou no meio, agora está no último banco. Quem está fazendo esse distanciamento até dentro da igreja, daqui a pouco a porta está aberta, ele sai e já não volta mais, não é? O remédio é simples e bíblico. Como é que é? Quando estamos nesses sintomas, nessa situação. Qual é o remédio? Está aqui. Diz assim, aqui o problema é óbvio, pecado, porque nos isola de Deus e dos irmãos. Qual é o remédio? O remédio é simples e bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não adianta você guardar. Você tem que pôr para fora, isso vai te fazer mal, vai te definhar e vai acabar com a sua vida espiritual, não é? Aqueles que confessam os pecados e deixam, alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Vamos para o 4º, efeito da solidão. Vamos lá, a solidão pode causar uma série de efeitos que são notados através de comportamentos incomuns em determinada pessoa. Por exemplo, o sofrimento causado pelo insucesso na busca por relacionamentos pessoais, intensificação na baixa autoestima, depressão em decorrência da tristeza e do isolamento involuntário, comportamentos extravagantes, inconvenientes ou exagerados, como o uso de droga e violência. As pessoas ficam antipáticas, não é? Tudo isso o que é? Ele quer se isolar ou está isolado. Mas como tratar de tudo isso? Vamos lá. Esses são alguns dos efeitos que podem ser constatados na vida de pessoas que sofrem de solidão. Agora vamos para o 5º, reação da igreja à solidão. Agora vamos aprender, né, com a palavra de Deus, como tratar, né, desse procedimento, dessa situação com a nossa membresia. Quando um membro da igreja apresentar características de alguém que sofre de solidão, há duas atitudes principais a tomar. Qual é? Tratar e curar. Porém, existe ação preventiva que precisa vigorar já, para evitar o mal da solidão. Já existem pessoas sofrendo em nosso meio, atingidas pela solidão. Você às vezes nem sabe, aquele crente ausentou-se da igreja, mas meu irmão, o que houve? Você não te viu no culto de domingo, a Santa Ceia você não esteve, de repente a pessoa está se isolando. Como é que nós vamos fazer? Elas precisam de orientação, de oração, aconselhamento para conseguir superar o problema. Alguns passos que devem ser seguidos no aconselhamento de pessoas que sofrem desse mal. Vamos estudar rapidamente cada um. Primeiro, admitir o problema, porque tem pessoas que se isolam de uma maneira que quando você procura e quer ajudar e faz uma pergunta, eu não tenho nada não, está tudo bem. Está tudo bem, mas está tudo bem mesmo? Vamos lá, admitir o problema.
Esse é um princípio usado para todos os tipos de aconselhamento. Ninguém pode ser auxiliado a resolver um problema que não admite ter. Ele tenta, todo mundo vendo, mas ele prefere ficar assim embutido, ele não quer transmitir, não quer falar. Como fazer nesses casos? A pessoa reconhece que existe o problema que sofre por causa a pessoa reconhece que existe o problema que sofre por causa dele e decide que quer fazer algo para resolvê-lo. Aqui é quando a pessoa reconhece, olha, eu estou nessa situação, preciso de ajuda, liga para você, eu preciso de uma oração, preciso de uma ajuda, seja qual for. Nós temos que estar prontos, sobretudo por isso que a igreja tem um pastor. E o pastor precisa ficar muito atento a isso, como seus obreiros auxiliares também. Amém? Mas vamos lá para o número 2. Identificar as causas. Estudamos algumas possíveis causas anteriormente. O aconselhado, junto com o conselheiro, pode identificar a origem do problema. É assim, nós vamos sentar, vamos conversar. Como todas as outras, essa etapa requer vários encontros para conversa e oração. E precisa haver muita habilidade naquele que se dispuser a ajudar e aconselhar uma pessoa que está enfrentando a solidão. Vamos lá, mudar a maneira de pensar. Durante a conversa, para identificar as causas, o conselheiro sabiamente deve anotar pontos que, se mudados, podem anular aquilo que alimenta a solidão. Vamos ouvir, vamos falar com muita humildade, com muita graça de Deus, porque, irmãos, não tente fazer isso pelo que você, fulano está assim, vai lá. Às vezes você chega lá, não é aquilo que a pessoa falou, mas não sentou, não orou, não conversou, e isso é muito ruim, né? Porque às vezes nós já chegamos querendo dizer, sabe por que você está assim? Você está em pecado. Olha os amigos de Jó. Os amigos de Jó, ele estava naquela solidão ali, sozinhos, ao invés de chegar. Nos primeiros dias eles oraram, nem falaram, ficaram ali em silêncio. Foi o melhor momento daquele encontro deles. Mas depois eles abriram a boca e começaram a querer descobrir o porquê, o que e o porquê. E foi vamos dizer assim, foi um peso para Jó, aqueles amigos, entre aspas, dele. É tanto que lá, quando Deus cobra deles, vai lá pedir ele para orar por vocês, que vocês falaram que não deviam, eu só vou ouvir ele, vocês eu não vou ouvir. Eles estavam no estado diante de Deus que nem receberiam a misericórdia de Deus, mas eles foram conversar com certeza com Jó, e Deus então ouviu a oração de Jó. Então precisamos ter muito cuidado nesse momento que vamos estar tratando com pessoas que estão sofrendo o problema da solidão. Ele pode sugerir questões sociais e aplicar princípios espirituais, como, por exemplo, a soberania e o cuidado de Deus. Nós temos sempre que saber trabalhar com as pessoas e fazê-las entender que Deus é soberano, Deus é Senhor e nós somos servos e precisamos, às vezes, como era o caso de Jó, ficar em silêncio. Jó chegou a dizer lá no capítulo 42, 5, eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então, há coisas que nós precisamos levar as pessoas a entender quem é Deus e quem é o homem, não é? Osés, o profeta, era constantemente confortado pela lembrança de que o Senhor cumpre suas promessas e que restaura sua família, assim como um dia restauraria Israel. Então, era ali, ele passava por uma prova terrível, que a história de Osés é uma história complicada, não é? Mas ele tinha esperança, porque ele conhecia o Deus da misericórdia e que tem o poder de restaurar. Vamos lá. Estimular o crescimento espiritual. Né? Podem ser desenvolvidos estudos bíblicos de acordo com a necessidade da pessoa. Galatas 6 nos mostra um equilíbrio entre levar as cargas uns dos outros e levar os próprios fardos. Não é? É o equilíbrio bíblico entre cuidar de si próprio, mas também dos outros, o que também reflete o mandamento de Cristo de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amém? Além disso, momentos de devoção e oração constantes e de qualidade são essenciais para a cura da solidão. Levar a pessoa a buscar Deus, confiar em Deus. Mas eu queria que Deus fizesse isso. Paulo, por exemplo, foi na presença de Deus, tinha um espinho na cara dele, incomodando. E ele pediu 3 vezes. O Senhor disse, Paulo,
a minha graça te basta. Deixa o espinho aí, rapaz, é eu que coloquei, tem um propósito. Há provas que tem um propósito, e esse propósito é para te conservar abençoado e abençoador. E nós temos que saber trabalhar com tudo isso. Amém, queridos? Então, agora eu já vou para a conclusão. Amém? Conclusão. A igreja como família de Deus é a melhor prevenção e resposta para a solidão. Ao participar ativamente de um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, alguém não será mais uma multidão, mas sim um importante membro de um corpo vivo e verdadeiro. Amém, querido? Misericórdia. Está terminando o meu tempo. Queridos, então está aí. Como vencer a solidão? Tem um meio de vencer. Alguém diz assim, pastor Gênesis é o solteiro, não é? É o viúvo mais alegre que eu estou vendo aí. Amém, glória a Deus. Não, a solidão nem sempre é porque não tem pessoas perto, é porque nós não encontramos o meio de nos relacionarmos. Mas Deus pode te preparar para isso. E você fica com o Senhor. O Senhor é uma companhia constante. Eu faço aconselhamento para pessoas todos os dias, oração, pessoas que estão enfrentando luta de solidão, e eu sempre os levo para dentro da palavra, das promessas, da presença de Deus. Uma coisa muito linda que eu uso é lembrar dos momentos em que Deus se manifestou como se fosse assim, não é uma teofania pela manifestação de Deus. Lembra daqueles momentos que Deus se revelou a você, fez algo extraordinário? Traz aquilo à memória, como disse Jeremias, né, Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer a lembrança, o que possa me dar esperança. Queridos, dessa maneira eu quero encerrar esta lição. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? E nós agora já vamos estar chamando o nosso louvor. Amém? Vamos chamar o nosso louvor agora, não é? É o 137 do cantor cristão. Nós vamos estar agora adorando o Senhor com este louvor. Vamos abrir aí? 137 do cantor cristão. Vamos lá? Enquanto o Salvador teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi, do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você achar que você está sozinho, você não está sozinho. O Senhor está do teu lado. Os anjos do Senhor estão à sua volta. Nunca, mas nunca mesmo, que aqueles que confiam no Senhor vai estar sozinho. Aqueles que esperam no Senhor, tem um Deus que trabalha por eles. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, queridos? Então, estou encerrando. Quero chamar agora e lembrar dos nossos aniversariantes da semana. Você que fez aniversário essa semana, todos vocês, né, recebam os parabéns da nossa escola bíblica e que Deus aumente muitos e muitos anos, sobretudo na presença do Senhor. E vamos recitar o versículo do aniversariante, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique esses anos muitas e muitas vezes. Amém, queridos? Não esqueça que daqui a pouco nós temos o clamor do meio-dia. Amém, queridos? E logo mais
às 18 horas, estaremos com o nosso culto da sede e com certeza você vai ser abençoado. E também temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, essas guerreiras, que estão sempre deixando aquela palavra de estímulo e de ânimo, amém? E não esqueça de cultuar o Senhor presencialmente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar, Pai. Te agradecemos por essa escola, por aqueles que me acompanharam nela, abençoe grandemente. Também nos prepare para o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, os cultos presenciais nas igrejas, abençoa grandemente, Pai. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.